E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Hoje a gente vai falar de cinema, né? Um vídeo um pouco diferente. Há uns 2 dias atrás eu mostrei minha pequena coleção de filmes de guerra, clássicos, né? E hoje a gente vai mostrar minha pequena coleção de filmes clássicos, né? De antemão agradeço a sua companhia. E antes eu queria contextualizar um pouco, filosofar um pouco sobre a minha coleção. Se você quiser ir direto por cima, não tem problema nenhum, basta adiantar o vídeo, eu mesmo faço isso várias vezes, quando eu tô afim só de ver os itens mesmo, mas eu gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre o que eu considero filmes clássicos e alguns pensamentos que eu tenho sobre coleções, né? Então, eu comecei a colecionar muito cedo, né? Com 13 anos eu já era cinéfilo, já tinha uma coleção grande de história em quadrinhos, e desde cedo eu tive acesso aos prazeres e problemas de ser um colecionador, né? Então, com 20 e poucos anos, eu já tinha grande parte do meu espaço pessoal ocupado com itens físicos, né? E parecia aquele livro do Jordan Peterson, né, 12 Regras para a Vida, que um dos capítulos ele fala de um dragão que vai crescendo dentro de casa e ocupando a casa toda. Era como as minhas coleções, né? E com o passar do tempo, eu aprendi eu nunca deixei de colecionar, nunca deixei de gostar, mas a solução que eu encontrei, o meio termo racional que eu encontrei para essas questões, foi focar só em itens que são realmente muito especiais. Por exemplo, essa minha coleção de filmes clássicos, eu não saio comprando todo o filme clássico que eu vejo pela frente, só os que realmente me marcaram muito, que eu gostei muito, que são especiais para mim. Tem algumas lacunas? Tem alguns filmes que eu considero especiais que eu não tenho aqui em DVD, como por exemplo Assim Caminha a Humanidade, né, com Elizabeth Taylor, entre outros. Mas esses que estão aqui são muito especiais para mim, né, ou porque me marcaram, ou porque são filmes fantásticos. E eu gostaria de compartilhar essa minha pequena coleção. E o que é que eu considero filmes clássicos, né? Clássico para mim é uma forma de se fazer cinema, não é o tempo que o filme foi feito, né? Por exemplo, você pega o De Volta para o Futuro, que é de 1985, ele voltar para 1955, são 30 anos só de diferença, e ele encontrou 1955 completamente diferente dos anos 80. Já se você voltar 30 anos da data que a gente está hoje, janeiro de 24, você não vai encontrar um mundo tão diferente assim, né? E os filmes de 30 anos atrás, do começo dos anos 90, também não são tão diferentes assim dos filmes de hoje, né? Então, usando esse critério, eu considero clássicos todos os filmes que definem o filme como clássico, é toda a estética, as técnicas de cinema utilizada, né? É toda a forma de se fazer cinema que era usada em determinada época, até mais ou menos aí início dos anos 70, né? Eu considero que são os filmes realmente clássicos, né? E é nisso que a gente vai focar aqui nesse vídeo, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar da minha pequena coleção. Em primeiro lugar, teve um vídeo que eu fiz, minha coleção de filmes de guerra. Eu percebi que alguns filmes clássicos de guerra estavam nessa pilha, eu só percebi depois, então ficaram faltando alguns filmes, né? Então eu vou mostrar primeiro os de guerra, que eu não mostrei naquela outra coleção, mas também não estão no vídeo errado porque são clássicos também, né? Então você tem aqui A Um Passo da Eternidade, né, com Burt Lancaster e Deborah Kerr. Esse é um filme fantástico, um clássico do cinema e também um clássico de guerra, né? Era um oficial em Pearl Harbor que se envolve com a esposa de um comandante lá. E tem um beijo aqui deles na praia que na época foi escandaloso, né? Esse filme é dos anos 50, começo dos anos 60, em preto e branco ainda. E na época esse beijo deles, que inclusive está na capa aqui do DVD, foi escandaloso, né? E hoje isso tudo é água com açúcar, né? Café com leite. Mas é um filme fantástico. Crepúsculo das Águias, um filme fantástico de guerra, filme de aviação da Primeira Guerra Mundial, um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. O ator principal é o Jorge Papas, quem não conhece pelo nome, é o galã do bonequinho de luxo. E quando ele ficou mais velho, ele se reinventou nos anos 80 como Hannibal do Esquadrão Classe A, né? Eu cresci muito fã desse seriado dos anos 80, né? Então, aquele velhão que comandava o B.A. Baracus, né, o Mr. T, era o Jorge Papas, né? E esse filme é com ele, o filme de aviação na Primeira Guerra Mundial, fantástico.
A Ponte do Rio Kwai. Esse aqui dispensa comentários, vencedor do Oscar, um filme fantástico, com a trilha sonora inesquecível, né? Um filme pacifista, né? Como todos os grandes filmes de guerra, eles trazem uma mensagem antibélica, né? E estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que o Obi-Wan Kenobi, o Alec Guinness, né? O Obi-Wan Kenobi raiz, não Nutella, né? O Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi. Filmaço. Pronto. Esses aqui são os filmes de guerra que faltaram no último vídeo, que estavam aqui, né? Estavam na pilha errada. Ou certo, porque eles também são filmes clássicos, estão entre os melhores filmes já feitos, inclusive esse aqui ganhou o Oscar. Então vamos lá, já que eu falei de guerra, vamos exatamente para o outro extremo do espectro, né? Aqui são meus filmes da Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo, A Princesa e o Plebeu, Guerra e Paz, e o meu box em Blu-ray da Audrey Hepburn, que tem Bonequinha de Luxo, Sabrina e My Fair Lady. E nesse momento eu sei exatamente o que você está pensando, né? Pô, esse machão que só fala de guerra, de história militar, é fãzinho da Audrey Hepburn? Pois é, cara, eu adoro não só a Audrey Hepburn, como a comédia romântica de uma forma geral, né? Eu acho que a comédia romântica é o que o cinema tem a oferecer de melhor. Se você for estudar a história do cinema, as salas de cinema se popularizaram nos anos 20 e 30 como alternativa extremamente terapêutica para um mundo traumatizado, né? Para aquela geração entre guerras, aquela geração que viveu aquele período de carestia da grande recessão americana. Então as pessoas estavam desesperadas, né? Estavam tristes, abatidas, né? Tinha passado uma grande guerra e vinha outra pela frente, todo mundo sabia que vinha, de certa forma. Então, as salas de cinema, elas se notabilizaram por ser um lugar terapêutico, que você entra e sai melhor, você sai com um espírito mais elevado. E as comédias românticas, para mim, elas funcionam muito bem, né? Até porque a nossa vida romântica, ou a ausência dela, se constitui uma fonte de aflição, pelo menos em algum período da nossa vida, né? Quem não teve algum tipo de aflição nesse quesito durante uma vida, não viveu, né? Então, eu sou muito fã de comédias românticas e sou muito fã da Audrey Hepburn, que são as melhores comédias românticas da história, são as delas, sem dúvida, né? Os meus filmes preferidos são esses dois. Não consigo decidir qual que eu gosto mais, A Princesa e o Plebeu e Bonequinha de Luxo, né? Aqui é aquela obra célebre do Truman Capote, né? E aqui o box, que tem Sabrina com Humphrey Bogart, que eu sou muito fã também. E o Guerra e Paz, que é um filme que também poderia estar na pilha de guerra, né? Adaptação americana do grande romance do Tolstói, que tem resenha no canal. Se você quer saber mais sobre o livro, veja a resenha no canal aí. Aqui ela está um pouco diferente. Eu tenho uma lembrança afetiva muito grande desse filme, porque eu tinha um tio que morava em outra cidade, que já faleceu, o tio Alberto, e eu assisti esse filme uma vez de madrugada no sofá com ele. Eu devia ter uns 12 para 13 anos. E a gente assistiu esse filme e eu fiquei assim fascinado, né? Porque é uma super produção com cenas da Batalha de Borodino, né? O cerco lá em Moscou. O filme é fantástico. E quando eu li o livro, embora a Audrey Hepburn esteja aqui um pouco fora das suas características normais, né? De atriz de comédia romântica, eu achei que ela personificou muito bem a Natasha. Tanto que quando eu li o livro anos depois de ter assistido o filme, a Natasha que eu criei no meu imaginário foi a Audrey Hepburn. Eu não consegui imaginar a Natasha de uma forma diferente, né? Então esse filme, ele, ao retratar a vida privada da aristocracia russa, ele é um pouco falho, né? Não parece, não é muito convincente, né? Mas depois que mostra as batalhas, a Moscou cercada, Moscou tomada por Napoleão, o filme é fantástico, é um filme fantástico. Esse filme é muito criticado, mas no saldo geral sou apaixonado por esse filme aqui. Tá aqui para não misturar. Falando em comédia romântica, Tarde Demais para Esquecer, né? Um filmaço com
Cary Grant, né, um dos galãs mais icônicos de Hollywood. Esse filme foi refilmado, inclusive, pelo Warren Beatty, viu? E a sua ex-mulher, Annette Bening, né, ou mulher, não sei se eles separaram, né? Não estou muito por dentro da vida das celebridades, mas esse filme foi refilmado e a refilmagem foi um sucesso também. Tarde Demais para Esquecer é uma das maiores comédias românticas de todos os tempos. Ben-Hur. Cara, Ben-Hur é o seguinte, tu foi condenado a ser exilado numa ilha deserta, tá? Lá não tem Wi-Fi, só tem uma TV de tubo e um DVD player, e você tem direito a levar um DVD de um filme para você assistir só esse filme para o resto da sua vida. Ben-Hur com certeza seria um sério candidato a ser esse filme, uma super produção, vencedora do Oscar por Lavagem, um épico em todos os sentidos, um filme assim muito, muito acima da média. O cinema nos proporciona o que ele é capaz de fazer no seu melhor com esse filme aqui. E eu também tenho uma memória afetiva muito grande com essa história, porque eu estudei no colégio jesuíta, e na hora do intervalo a galera corria louca para jogar futebol e eu ia para a biblioteca, né? E nessa biblioteca desse colégio jesuíta eu li grandes clássicos da literatura, ainda adolescente. E um deles foi esse aqui, Ben-Hur, do Lewis Wallace, né? Eu tenho lembranças maravilhosas dessa biblioteca. Eu li lá Robson Crusoe, li as obras do Alexandre Dumas. E, pô, então, esse aqui, sem dúvida, foi a obra mais marcante que eu li na minha vida. O livro também é fantástico. E o filme é extremamente fiel à história original, coisa que acontece muito pouco hoje, né? Então, esse filme aqui, quem não assistiu, vai viver em vão. É um filme fantástico. Agora, alguns faroestes. Se eu tiver que escolher o melhor faroeste de todos os tempos, seria sem dúvida Rastros de Ódio, com John Wayne, né? Fotografia fantástica do John Ford, né? A história de uma moça que é raptada pelos índios Comanches. Esse filme, ele não é muito politicamente correto, né? O personagem não consegue disfarçar o ódio que ele tem pelos Comanches, né? Por isso que esse filme hoje é meio boicotado. Mas cinema é cinema, você não precisa concordar. E o ódio que ele tinha, acho que não era em relação à raça de uma forma geral, mas em relação ao Comanche específico que fez mal à família dele, né? Então a fotografia desse filme é fantástica, é uma obra-prima da sétima arte. Em tudo esse filme é genial. Para mim é o Duke, ou seja, o John Wayne, no seu ponto alto, no seu papel mais, no seu melhor, toda aquela virilidade, né? Aquele cara carregado, né? Os dois melhores filmes do John Wayne, na minha opinião, eu tenho aqui, né? Um é esse aqui, só que esse aqui é um dos maiores filmes da história do cinema, né? Só do John Wayne, né? E o outro filme é esse aqui, Bravura Indômita, né? Onde ele faz o célebre personagem Hoster Cockburn, né? Esse filme foi refilmado há relativamente pouco tempo, há uns 10 anos atrás, com Jeff Bridges, mas a refilmagem não chega nem perto. E para mim são os dois maiores filmes do John Wayne. O terceiro é Rio Bravo, que eu não tenho aqui em DVD, mas é Rio Bravo, inclusive com Dean Martin, né? Na minha opinião, são os três maiores filmes do John Wayne: Rio Bravo, Bravura Indômita e, e, e Rastros de Ódio. The Searchers, né? Que às vezes eu esqueço que eu me lembro do título em inglês. Esse personagem aqui, inclusive, ele voltaria a viver em outro filme, né? Ele viveu esse personagem, Hoster Cogburn, o xerife com tapa-olho, em dois filmes, né? Esse aqui foi o primeiro, né? E esse filme aqui tem uma cena icônica, né? Que ele corre para cima de três ou quatro bandidos a cavalo, bota a rédea na boca e sai com a revólver numa mão e um rifle Winchester 44, clássico da época do Velho Oeste, na outra mão, né? Então a cena de valentia bota qualquer cena de filme de ação extremamente convincente. A virilidade que esse cara aqui tinha torna qualquer cena de qualquer litígio completamente verossímil. É impressionante. Hang and High, em português, A Marca da Forca. Esse aqui foi o primeiro grande filme que o Clint Eastwood fez em Hollywood, né? Ele ganhou fama fazendo aquele, ele fazia pequenos papéis em Hollywood, ganhou fama fazendo aqueles faroestes italianos, né? Com Sérgio Leone.
E foi o primeiro, aí voltou para Hollywood já com outra moral, né? E fez esse primeiro grande filme aqui, A Marca da Forca, um filme espetacular, né? A história de um cara que foi enforcado por engano, deixaram ele pendurar lá na árvore, vazaram. E depois passou outro, encontrou ele pendurado, tirou a corda, ele ainda não tinha morrido. Aí ele ficou com uma cicatriz horrível aqui. Aí ele usava um lenço para cobrir a cicatriz e foi atrás de um peru que tinha enforcado ele. Quando ele achava o cara, ele tirava o lenço assim e mostrava a cicatriz, a marca da forca. Isso aqui é filme para macho. Filmaço, testosterona pura. Um dos melhores faroeste de todos os tempos, sem dúvida. E esse filme aqui é um dos meus filmes do coração. Esse filme aqui, se eu escolher 3 filmes da minha vida, esse com certeza está entre eles. Se eu escolher 2, talvez esse aqui esteja também. É um faroeste que merecia ser muito mais falado. Chama-se Da Terra Nascem os Homens, né? The Big Country, né? Muito mal traduzido, por sinal, o título do filme. Na realidade, o faroeste aqui é só o pano de fundo. Isso aqui é mais uma história humana. É sobre um rapaz da costa leste que noiva com herdeira de grandes fazendas no Velho Oeste. E quando ele vai para as terras lá da noiva, ele, como é um rapaz muito educado, muito sensível, de uma natureza muito sensível, da cidade grande, a sua virilidade é questionada pelos habitantes lá da fazenda, né, pelos vaqueiros, pelo pai da moça e até pela própria moça. Só que esse rapaz, interpretado pelo Gregory Peck, apesar de ser muito educado e ter uma natureza muito sensível, ele já tinha sido comandante de navio, ele era um homem do mar, já tinha presenciado muita coisa, e ele era um cara muito duro, muito o lobo na pele de cordeiro. E aos poucos a sua verdadeira natureza, né, de homem, vai se revelando naquele meio aparentemente tão hostil, né? E isso acaba o levando a questionar, inclusive, suas escolhas, né, amorosas, né, a escolha da sua companheira. Isso é um filme fantástico, né, é um filme que muito pouco falado, merecia ser muito mais falado, talvez seja, de todos os filmes que eu vou mostrar aqui, talvez seja o que eu gosto mais. Da Terra Nascem os Homens, The Big Country, assista, senão você vai viver em vão. Tem um filme clássico aqui que eu acho que ninguém ouviu falar, Gone with the Wind, e o Vento Levou, né, uma super produção vencedora do Oscar, na época que a maioria dos filmes era em preto e branco. Esse aqui com Clark Gable, Vivian Leigh, né, um filme espetacular, passou eu sou na geração, hoje quase ninguém assiste Globo mais, até porque a Globo mudou muito, né, mas eu sou de uma geração que na minha juventude a Globo era fantástica, e a gente tinha uma programação espetacular de cinema, né? Hoje, para tu assistir um filme clássico na Globo, eu não sei nem como que, que faz, né? Hoje a gente assiste stream, ou no meu caso, YouTube, mas esse filme, no meu período de formação, passou na Globo várias vezes, né? E é um dos filmes mais célebres, filmes clássicos mais célebres, imperdível, na coleção de qualquer um. Um musical fantástico, Singing in the Rain, Cantando na Chuva, né? Com Gene Kelly, né? Também um filme imperdível, muito famoso, muito célebre, né? Até meio lugar comum em termos de filmes clássicos, mas eu adoro esse filme aqui, é um filme super astral, traz uma energia muito boa, né? Que é o que o cinema realmente faz de melhor pelas pessoas. O que mais? A Queda do Império Romano, um filme que eu gostei muito, com a Sophia Loren e o James Mason, né? Um ator que eu tenho vários filmes aqui com ele, gosto muito dele. A Sophia Loren maravilhosa, né? Aqui ele discorre alguns motivos pelo qual o Império Romano veio a decair, né? Nesse filme aqui, um filme clássico. Não é tão bem feito, talvez nem todo mundo vá gostar, mas eu gostei muito desse filme e resolvi adquiri-lo. Né? Até porque eu gosto muito de história, né? Eu falei pouco de história. Desculpa. Ai, perdão, desculpa. Eu gosto muito de história do Império Romano também. Eu não rezei nenhum livro aqui dessa época e falei pouco disso, mas eu pretendo vir a falar. Rezei alguns livros do Tom Holland, né? Tem muita coisa no radar aí pra gente fazer pra frente. Ah, Doutor Zhivago.
a obra máxima do Omar Sharif, um filme fantástico, é oriundo da literatura russa, né? Boris Pasternak, acho que o autor, não li esse livro, confesso que eu não li, apesar de eu ser louco por literatura russa, mas isso aqui é uma obra-prima da sétima arte, uma superprodução. Isso aqui o cinema é satisfatório de uma forma é, que você não encontra todo dia. Está cada vez mais raro você sair do cinema satisfeito, como você fica após assistir uma obra como essa aqui. E por falar nesse tipo de obra, tem uma que eu comparo, assim, embora elas sejam completamente diferentes, contexto diferente, produção diferente, mas o mesmo padrão de qualidade em todos os aspectos. Lawrence da Arábia, né? Um David Lean, né? Vencedor do Oscar também. Peter O'Toole, isso aqui é um personagem histórico que realmente existiu, né? Um líder inglês que liderou os povos árabes na Primeira Guerra Mundial. E esse filme tem uma curiosidade muito grande. Tem um rapaz que faz o papel de um rapaz aqui, que ele é brasileiro na vida real, e ele estrelou esse filme aqui, estrelou outros filmes em Hollywood, né, quando ele era criança, e ele era filho de um grande executivo de banco, a mãe o proibiu de atuar no cinema, e ele se tornou um grande executivo de banco, e se casou com a única herdeira da Heineken, é o brasileiro, acho que é Roberto Monteiro o nome dele, não lembro bem, mas esse filme tem uma estrela brasileira que teria tido um potencial enorme em Hollywood, né, se a sua carreira não fosse interrompida por questões familiares, né. E ele hoje comanda a Heineken ao lado da mulher, a única herdeira do Império Heineken, né, de cerveja, né, e esse brasileiro foi uma das estrelas desse filme aqui. Estreou outros filmes também, juvenis e tal. E esse filme é fantástico, é belíssimo, a fotografia belíssima, tudo maravilhoso. É cinema no que pode oferecer de melhor também. Spartacus, Kirk Douglas. Spartacus é uma história real, eu gosto muito de história, né? E realmente existiu uma grande revolta dos gladiadores contra o Império Romano, que causou muitos problemas, quase que eles poderiam ter tomado a cidade, né? Essa revolta tá bem melhor caracterizada na série, que tinha uma série Spartacus na Netflix, muito bacana a série também, né? Mas é muito legal esse filme aqui. O Kirk Douglas ele não está tão convincente no papel do escravo romano, mas não deixa de ser um dos grandes, um filme vencedor do Oscar também, um dos grandes clássicos do cinema, né? E eu gosto muito dele na minha coleção, acho que é um documento histórico fantástico, né? Mas o ator principal, o grande Kirk Douglas, não tá tão convincente assim, mas mesmo assim é um filmaço. Não à altura dos outros dois que eu mostrei antes, mas vale a pena. Tá, Júlio César. Esse aqui nem todo mundo vai gostar. Isso aqui é uma adaptação da peça Júlio César do Shakespeare, né? Inclusive o filme é em formato de peça teatral, com ninguém mais, ninguém menos do que Marlon Brando, no seu auge, em preto e branco. Eu sou muito fã do Marlon Brando, sou muito fã de história do Império Romano, então eu tinha que ter esse filme aqui. James Mason também está aqui para variar, tem vários filmes com James Mason na minha coleção. Então é um filmaço que eu adoro ter na minha coleção, mas como o formato dele é teatral, é como se fosse uma grande peça de teatro, eu não sei se todo mundo vai gostar. Então aviso de antemão. Mas quem gosta de interpretação de arte e quem é fã do Marlon Brando, especificamente, não tem erro. Por questões cronológicas, eu deveria ter mostrado esse DVD em primeiro lugar. Buster Keaton. Esse cara, antes do Charlie Chaplin, ele era o rei da comédia, né, nos primórdios do cinema mudo. E as comédias desse cara aqui eram muito físicas, né? Ele vivia se quebrando, né? O cinema naquela época não tinha dublê, não tinha essas coisas. Então o cara era, todo filme que ele fazia, ele quebrava a costela, quebrava braço, quebrava, porque tinha muita queda, muito pulo, muita coisa. E você morria de rir, né? É o cinema cumprindo a sua principal função, fazer a gente sair da sala de cinema melhor do que entrou, né? Então isso aqui
Os primórdios do cinema, adoro esse DVD, morro de rir desse cara. Isso aqui era o rei da comédia, antes do Charlie Chaplin. Buster Keaton. Cidadão Kane. Orson Welles. Isso aqui, sem dúvida, é um dos maiores, os mais célebres, merecidamente, filmes já produzidos, né? Por quê? Primeiro, a história é fantástica. Aliás, primeiro não, segundo, a história é fantástica. Em primeiro lugar, o jovem diretor Orson Welles inovou completamente a forma de se fazer cinema, a técnica, com esse filme aqui. Esse filme é anos-luz de distância. Anos-luz à frente do seu tempo, né? E o filme é um filme para você assistir milhares de vezes, porque é cheio de easter eggs, é cheio de coisinhas ocultas. Cada vez que você assiste esse filme, você vai percebendo coisas novas, né? Então, o filme para se assistir várias vezes. Esse filme é imperdível. O cinéfilo que não conhece ou não assistiu esse filme não é cinéfilo. A única coisa que eu fico triste é que teve uma época que os DVDs em embalagem de papel, e eu tenho esse DVD deve fazer uns 30 anos que eu tenho esse DVD, e é daqueles que vinha em embalagem de papel, então vai ficando velho, né, cara? Mas qualquer coisa eu procuro na internet caixa de plástico e imprimo o label, né, e guardo só o disco original. Mas tá aqui, adoro tê-lo na minha coleção. Por quem os sinos dobram, né? Eu falei desse DVD na resenha do livro Porque o Sino Dobra, do Ernest Hemingway, né? E esse aqui é o filme baseado na obra literária do célebre escritor Ernest Hemingway, que tem resenha no canal. Se você quer conhecer mais sobre essa obra, Porque o Sino Dobra, procure no canal que tem uma resenha. E assim, tanto o filme quanto a obra perderam muito prestígio, né? O Porque o Sino Dobra, nos anos 40, 50, era considerada a obra mais hypada, glamourosa do Hemingway. Eu acho que até por questões políticas e ideológicas a obra perdeu muito prestígio lá para cá, né? E também não, o filme acompanhou. Também não é um filme por que gastarem para a expectativa que existia em cima desse filme aqui. Ele era para estar assim no panteão de O Vento Levou e não está nem perto, né? E aí você vai perguntar, e se a sua coleção é tão pequena, por que você tem esse filme? Cara, primeiro porque eu li o livro muito cedo, e segundo, porque todos os críticos de cinema e cinéfilos são unânimes em dizer que nesse filme aqui é o filme em que a Ingrid Bergman está mais bela, mais maravilhosa, né? E eu gosto muito desse tipo de coisa, né? Ela tá linda, 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 né? Então, também sou fã do Gary Cooper, então era um filme que eu não poderia deixar de ter. Outro filme estupidamente célebre, né? Lugar Comum na lista dos maiores filmes clássicos de todos os tempos, Casablanca, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Sou muito fã de todos dois, acabei de falar nela, né? Então esse filme, cara, ele é para ser assistido muitas vezes. E uma curiosidade é o seguinte, como eu me tornei cinéfilo muito cedo, assisti esse filme adolescente, depois assisti na juventude e passei muitos anos sem assistir. E assisti recentemente, e foi a melhor coisa que eu podia ter feito é assistir de novo, porque antes eu não tinha a base histórica que eu tenho hoje. Então eu passei a perceber milhares de coisas aqui, milhares de easter eggs, de referências escondidas que eu não percebi das primeiras vezes que eu assisti, né? Por exemplo, esse filme aqui foi antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra, né? A aventura se passa em Casablanca, que é no Marrocos francês, e as pessoas não gostam de lembrar, mas a França era colaboracionista, né? Quando os nazistas invadiram a França, boa parte do país se criou um governo de colaboração com os nazistas com sede em Vic, comandado pelo Marechal Pétain, o francês herói da Primeira Guerra Mundial. Então esse filme aqui mostra um americano que é dono de um café no Marrocos francês. E o Marrocos francês colaborava com os nazistas, né? Então, por exemplo, nessa época, os americanos estavam querendo cooptar os franceses para a guerra, né? Para se revoltar contra o governo de colaboração. E os próprios americanos também. O Rick aqui, ele tem uma postura de neutralidade o filme todo, até que uma hora ele decide interceder por um lado. Era exatamente a postura dos Estados Unidos em relação à Segunda Guerra Mundial.
E tem uma hora, eu vou dar um spoilerzinho pequeno, mas só para dar um exemplo, que o militar francês que toma conta lá do Marrocos, que eu não me recordo o nome, pega uma água que tinha escrito Vic e joga água no lixo, uma água mineral, oriunda da cidade, Vic, né? E quando eu assisti quando eu era jovem, eu não entendi por quê. E depois eu entendi que era porque Vic era a sede do governo de colaboração com os nazistas, né? Então é um filme que tem um pouco de propaganda, mas se você tem uma base histórica boa, você vai perceber muita história nesse filme aqui. E é um filme de amor fantástico, é um filme que mostra o que o ser humano tem de melhor, de amor, de sacrifício, né? O que é que o ser humano tem de melhor? É a capacidade de sacrifício, né? Não que todos tenham, né? Mas quando se tem, é o que se existe de melhor no ser humano. E é o que mostra esse filme aqui. É um filme fantástico, imperdível, um filme que se eleva, um filme de qualidade. Esse tipo de coisa está cada vez mais rara hoje, cada vez mais rara. É muito difícil entrar no cinema e sair com a sensação que você tem ao assistir alguns desses filmes que eu mostrei aqui. E não é saudosismo, que nessa época aqui, nem meu pai tinha nascido, quanto mais eu, pô. Uma Aventura na África, um filme também com Humphrey Bogart, né? E a Katharine Hepburn. Katharine Hepburn ganhou 4 Oscars de melhor atriz, talvez seja a mulher que mais ganhou Oscar na história, né? Não sei se a Meryl Streep ganhou mais Oscars que ela. E o Humphrey Bogart era o galã de Sabrina, o galã de Casablanca, né? Fez vários filmes célebres, né? Um filme dele que eu gostaria de ter na minha coleção era o Falcão Maltês, um filme noir, né? De detetive. E é um filme muito bacana também esse aqui, eu gostei muito, né? E comprei mais pelo Humphrey Bogart mesmo, porque eu gosto muito dele. E esse filme aqui já apareceu em várias listas de melhores filmes de guerra também, mas eu acho que não chega a tanto, não chega a ser um filme de guerra, mas é um filme que também se passa num contexto bélico. O Último Tango em Paris. É um filme que já com estética um pouco diferente, né, mais moderno que os outros que eu mostrei aqui, mas é de 1970 e eu sou muito fã do Marlon Brando. Esse filme ele está espetacular, o filme é fantástico, né? Esse filme ele teve por muito tempo ele teve fama de ser filme de putaria, mas não é, assim, para hoje é extremamente light, né, porque a gente é acostumado a ver hoje. Talvez qualquer novela das 8 tu vê coisa pior do que isso hoje em dia, né? Qualquer programa de final de tarde, domingo, tu vê coisa pior que isso aqui. Mas esse filme na época chocou, né? A atriz que contracenou com Marlon Brando, ela era muito jovem na época, ela ficou extremamente traumatizada, né? Eu acho que inclusive que ela cometeu suicídio, né? Acho que ela se suicidou devido aos traumas que ela teve ao fazer esse filme aqui. Os estigmas sociais, né? Se ela tivesse feito esse filme hoje, talvez ela não tivesse ficado tão traumatizada. O filme é fantástico, né? Um cara desajustado que mora em Paris, uma atuação fantástica dele já, pô, uma das grandes atuações do Marlon Brando. Um filme imperdível. E por fim, o box da trilogia O Poderoso Chefão, né? Não tem, esse filme aqui é incomparável, esse filme é único, né? O número 3, o filme 3, Poderoso Chefão 3 dos anos 90, é um filme comum, bom, mas comum. Já o primeiro e o segundo são obras-primas, são coisas assim. Tudo nesse filme emociona, os pequenos detalhes, as pequenas referências, né? Eu não li o livro do Mário Puzo, que originou o filme, gostaria de ler, acho que um dia eu vou ler, mas é porque, como eu gosto muito de história, eu escolho muito bem as minhas ficções, né? Eu tenho muita dificuldade de ler um livro de ficção que não seja um super clássico da literatura. Porque como eu gosto muito de história e tem tantos livros de história que eu gostaria de ler, eu fico pensando, pô, poderia estar lendo um livro de história e tal. Mas é um dos livros de ficção que eu gostaria sim de ler. O Poderoso Chefão, apesar de eu ter assistido o filme milhares e milhares de vezes, né? A música é maravilhosa, a trilha sonora. É um filme inesquecível em todos os aspectos, o primeiro e o segundo, né? E, e é isso. Essa é a minha pequena coleção de filmes clássicos, né? Filmes antigos. E tem algumas lacunas que eu me lembro agora quais são. Assim que a minha humanidade, eu gostaria de ter o DVD.
Eu sou muito fã do Alfred Hitchcock, por algum motivo eu não tenho nenhum filme dele em DVD, apesar de eu ter assistido praticamente todos, inclusive eu li Psicose, né? Que não é dele o livro Psicose, é dele o filme. E pra ser sincero, eu nem acho Psicose o melhor. Psicose é o filme mais hypado do Hitchcock, eu nem acho o melhor, tá longe de ser o melhor, na minha opinião. Né? O melhor filme do Hitchcock, na minha opinião, é Vertigo, Ladrão de Casaca. Esses dois foram os que eu mais gostei. Gostaria muito de ter filme do Hitchcock, não tenho. Quando eu tiver com mais tempo, mais disponibilidade de tempo, eu vou. Porque hoje em dia o DVD você tem que ficar procurando na internet, caçando, não tenho mais saco para isso. Eu vou ver, se um dia eu vou ver se eu vi. Outro clássico, assim, que eu me lembre, alguns faroestes, né? Jeremiah Johnson é um faroeste que eu gostaria de ter, apesar de ser do começo dos anos 70. Rio Bravo com John Wayne, como eu falei, né? No Tempo das Diligências, do John Ford, eu gostaria de ter também. E, e é isso. Mas eu estou muito feliz com a minha coleção. Hoje em dia, com streaming, com essas coisas todas, qual o sentido prático você ter uma coleção dessa que não seja o materialismo, a compulsão de estar sempre comprando, sempre caçando, a dopamina de estar adquirindo itens e gastando dinheiro? Qual o sentido de uma coleção dessa? Cara, o sentido é o seguinte: entra uma pessoa querida, tu bota o filme no DVD e compartilha com ela, né? Então é bom ter em casa, né? Nem sempre tem disponível no streaming. Então é bom você ter aqueles. No meu caso, eu só compro mesmo que realmente eu gosto muito, né? Hoje em dia. Então, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente. Como o outro vídeo foi meio aceito, eu fiz esse também, até porque eu gosto muito de conversar sobre cultura, né? Resenha de uma forma geral. E fique ligado no canal que tem muita coisa no radar aí para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Agradeço pelo nosso encontro e fique ligado.